tarde a todos que acompanham a Remo TV. Entrevista coletiva com o nosso zagueiro Matheus Felipe. Começamos com as perguntas do Tiló Maués, do Diário do Pará. Boa tarde, João. Matheus, perdão. Matheus, tu chegaste há pouco tempo, tu meio que entraste no olho do furacão em alguns jogos importantes, decisivos, e com variar para jogaste com o Zé Ivaldo, jogaste com o Marlon, e tu tem sido muito elogiado pela torcida, pela imprensa, pela tua postura, pelo teu futebol, em tão pouco tempo de clube. Todo mundo ficou meio surpreso porque tu te adaptaste muito rápido. Isso é uma constante na tua carreira, assim, em lugares que tu chega? Foi assim em outros momentos? E como foi para se adaptar a jogar com jogadores diferentes? Foi mais na conversa, já que treino, mas vocês tiveram pouco tempo. Cara, eu acho que o fator principal disso foi a confiança que o grupo me passou. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito recebido, tanto pelo grupo quanto pela comissão, o staff e todos os funcionários. Enfim, essa questão de entrosamento, cara, é como você falou, é mais na conversa, é mais nos vídeos, porque o nosso tempo é um tempo muito curto para você ter uma semana cheia de trabalho. E eu acredito que aos poucos eu vou me adaptando, mas como eu sempre falo, fazendo o meu trabalho, respeitando os meus concorrentes, porque eu sempre falo, a gente tem que ter uma disputa sadia entre a gente, porque só assim a gente vai conquistar os nossos objetivos. Matheus, o campeonato do Remo na Série A tem sido bem difícil por enquanto. O Remo ainda ocupa a zona de rebaixamento já há um bom tempo. Mas se a gente for olhar a tabela, eu acho que o 14º, são poucos pontos que diferenciam os times. O Remo, o 14º tem 22 pontos, o Remo tem 20 pontos, 21. Então é pouca coisa. Uma vitória pode mudar já. Dependendo do jogo do resultado, uma vitória tira o Remo do Z4. Vocês costumam estudar, fazer essas contas no trabalho do dia a dia para saber que está difícil, tem muita coisa para ser feita, mas não é uma situação desesperadora? Cara, quando se trata de brasileiro de Série A, é uma competição muito dificílima. E sabemos da importância ali desse segundo turno. Como eu falei agora, assim, quando eu cheguei, fiquei sabendo que o nosso primeiro turno não foi um turno muito bom dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor. Agora, nesse segundo turno, a gente vai ter que fazer algo a mais, algo diferente, porque a gente sabe que a gente vai ter que conquistar essas vitórias, principalmente no nosso mando de campo, nosso fator casa. E a distância é curta, cara, a distância é curta. Acredito que todo respeito com a equipe do Atlético Mineiro, mas se a gente conquistar esses 3 pontos no sábado, a gente se iguala ali praticamente e estamos na briga, cara, estamos na briga, mas como eu falei, a gente tem que fazer o nosso fator casa diante do nosso torcedor. Matheus, vocês estão ainda numa maratona de jogos, né? Depois de muito tempo, vocês vão ter alguns poucos dias a mais entre uma partida e outra, desde o Santos e agora contra o Atlético Mineiro. O quanto isso pode ser benéfico para esse jogo já agora contra o Galo? Tem um foco diferente, não é embora seja decisivo para as pretensões futuras, mas não é um jogo de mata-mata. Quanto esses dias a mais, até para descanso, e para poder treinar finalmente no campo com mais tempo com teus colegas do elenco todo, quanto esses dias a mais podem ser um diferencial para esse confronto de sábado? Eu acredito que a questão do descanso nesse pouco tempo de um jogo para o outro é bastante fundamental, tanto o descanso como a alimentação.
É muito difícil, né, você entender um pouco esse nosso calendário, porque a gente tivemos agora a Copa e pós-Copa voltou jogos muito acima um do outro. Cara, e se você for colocar na balança, é impossível você jogar a cada 3, 4 dias. É impossível o atleta se recuperar 100%. E vai mais na base do sacrifício, irmão, do sacrifício. Mas a gente não pode ter essa desculpa. O que cabe a gente é trabalhar, focar para a gente tirar o remo o mais rápido possível dessa situação. Matheus, boa tarde para você. João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar te perguntando sobre justamente a questão defensiva do Remo, né? Porque eu estava vendo os números aqui, desde o retorno da pausa para a Copa, e pegando esse recorte dos últimos 4 jogos, deixa até o jogo contra o Corinthians de lado, porque eu imagino que foi bem atípico aquela partida. Mas vitória, Remo 2-0, Mirassol 2-1 para eles, depois o empate 0-0 com o Santos e uma derrota só por 1-0 com o Santos. Foram 3 gols tomados em 4 jogos, mas em 2 desses jogos o Remo não tomou gol, algo que foi bastante raro na primeira parte do ano, né? O Remo não tomar gols. Tiveram algumas mudanças na equipe, né? Você acabou entrando eventualmente, o Zé Welles e o Pico também se firmaram mais ali. Você acredita que o Remo se achou um pouco mais defensivamente nesses últimos jogos? Cara, quando a gente fala no fator defensivo, eu sempre bato nessa tecla. Começa lá na frente e termina lá no Rangel. Então, a partir do momento que a gente entra concentrado, com aquela mentalidade que a gente trouxe durante a semana para o jogo, eu acho que a gente vai sofrer bem pouco. Mas eu acho que essa questão está mais na base da concentração, porque Série A é um campeonato muito difícil, irmão, muito difícil, e vai errar, não tem jeito, vai errar, mas o que a gente tem que fazer é minimizar esses erros na base da concentração. Falando sobre o jogo contra o Atlético também, o Atlético tem um ataque forte, né? Apesar de não ser também hoje uma das equipes que está vivendo um bom momento na Série A. Como é que vocês encaram e como é que vocês já estão estudando agora esse jogo especialmente? Cara, a gente... Todo jogo agora dentro da nossa casa, fora da nossa casa, a gente vai tratar esses jogos como uma final de decisão. Porque qualquer campeonato que você pegar, quando chega no segundo turno, o campeonato vai afunilando e vai ficando bastante difícil. Como eu falo, cara, o nosso fator casa agora tem que ser bastante forte diante do nosso torcedor para que a gente possa sair o mais rápido possível da situação. Para finalizar a minha parte, teve aquela confusão toda, né? Ali na saída para o vestiário, imagino que tenha sido muito dura também. A forma como o time acabou sendo eliminado, e para além de erro de arbitragem, o resultado também bastante apertado. Isso aí já é coisa do passado, já é página virada para vocês? Cara, isso aí é página virada, irmão. Não adianta a gente ficar se lamentando por algo que não volta mais. Agora é focar na equipe do Galo, para que a gente possa sair o mais rápido dessa situação. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho.